Estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2025. O Senhor guardou o melhor para o final. Um vinho que eu nunca bebi. E eu creio nisso. Amém? Graças a Deus. Sentem-se por gentileza. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Graças a Deus. Muito bem. Escolham hoje. Esta frase é a frase de Josué no final da sua vida, dando as últimas recomendações para o povo, um povo que estava vivendo no auge. O sonho de uma vida, a conquista de uma promessa que gerações tinham esperado. E agora aquele povo está vivendo. Mas o homem de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, percebeu que ele precisava dar as últimas recomendações e mostrar que no meio daquele povo tinham deuses ainda, tinham coisas que precisavam ser arrancadas. E foi quando ele disse: escolham hoje a quem vocês vão servir. Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que frase! Que autoridade! Uma pessoa chegar no final da sua vida, olhando para uma nação, que ele foi o escolhido para levá-la a viver a promessa de Deus dada a Abraão. E ele ainda tem vigor o suficiente para pregar para esse povo e dizer para esse povo: eu fiz uma escolha. Mas essa escolha não foi feita agora. Porque Josué também foi um escravo, nasceu como escravo. Seus pais, seus avós foram escravos no Egito. Ele saiu da escravidão junto com toda aquela turma. Mas ele fez uma escolha. Ele se aproximou de Moisés. Ele foi para a tenda e ficou 40 anos lá. Ele quis aquilo. Então aquela história de: mas é que é difícil porque eu fiquei tanto tempo no Egito, ele também. Ele saiu da mesma escravidão que toda aquela turma saiu. Ele fazia parte do grupo original, ele e Caleb. E somente os dois prevaleceram. Estima-se que quase 3 milhões de pessoas saíram de lá. E sobrar 2? Meu Deus, tem que pensar. Mas as escolhas definem a nossa vida. Onde eu vou estar, o que eu vou ouvir, com quem eu vou andar, qual será a minha rotina, qual era a disciplina diária desse homem? Todos os dias na tenda. Qual era a rotina dele? Tenda. Ele estava focado em algo maior do que ele. Então essa escolha não foi feita agora, foi feita lá atrás. E ele a manteve até o último dia. E agora ele chega cheio de autoridade e fala com líderes que tinham permitido ainda deuses estarem na vida deles. Bom, mas vamos dar início com Terá. Aos 70 anos, Terá saiu, gerado... aos 70 anos, havia gerado Abrão, Naor e Arã. Esta é a história da família Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, Babilônia, um centro de idolatria. Sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão quanto
como Naor, casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur, dos caldeus, para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram ali. Então veja, ele sai de um lugar com destino a outro. Mas ele para em Arã. Quando você busca sobre Arã, você vai ver que aquele lugar se tornou um centro comercial forte, uma cidade que basicamente pertencia aos assírios, mas que também era chamada de um santuário, principalmente adorando o Deus Lua. Então observa que eu saio de um centro de idolatria, de um lugar, Ur dos Caldeus, Babilônia, e eu tenho um destino Canaã. Mas agora eu paro em Arã. Quais eram o que movia Terá? Terá foi um fabricante de ídolos. Terá era um idólatra, mas acima de tudo ele ganhava dinheiro com a idolatria. Então nada melhor do que um grande centro comercial, onde a idolatria reina, onde as pessoas são apegadas a deuses e que leva o nome do filho que morreu. O homem vive 205 anos e morre. Abraão viveu menos que ele, mas olha a vida que ele construiu. O significado do nome Terá é atraso. Terá foi um atraso na vida de Abraão, porque ele saiu com um destino, parou em outro. Quando ele parou, a família inteira parou, porque ele era o chefe da família. Vive 205 anos e só tem esses poucos versículos falando sobre ele, nada demais. Na verdade, o ponto alto é que ele sai de um lugar, para em outro, desiste de chegar no seu destino. Nós vamos ver em Atos que o Senhor chamou Abraão em Ur dos Caldeus. Então, como o chefe da família era Terá, a Bíblia não dá esse detalhe, mas pela a tradição, é provável que Terá então veio na frente. Mas a resposta de Terá não foi positiva. E acabou sendo um atraso para todo mundo, especialmente para a vida de Abraão. Quando Terá morre, Deus volta a falar com Abraão, para que Abraão siga o destino. Quantas pessoas que não estão vendo isso? Um homem que viveu 205 anos e não fez nada com a vida dele, a não ser fabricar e negociar ídolos. Negociar ídolos, fabricar ídolos e viver rodeado de ídolos. Principalmente porque ele comercializava. Quantas pessoas que elas têm sido fabricantes de ídolos? Para eles, para os descendentes deles. Quantas pessoas que não são continuistas em nada. Elas até elas saíram do pecado, ou melhor dizendo, elas saíram do Egito, elas saíram de Ur, mas elas não vão até o fim. Elas param no lugar errado.
elas param exatamente naquele lugar em que, de alguma forma, elas se identificam. E, na verdade, elas só trocam figurinhas, elas mudam de lugar, mas não mudam de vida. Não é? Muda de igreja, não muda de vida, muda o penteado, mas não muda de vida, muda de relacionamento, mas não muda de vida. Às vezes até muda o discurso, mas na prática aquilo não existe. O Terá mudou, geograficamente. Espiritualmente ele continuou o mesmo, mentalmente ele continuou o mesmo, e não há nada inspirador em Terá. A vida dele foi como o nome dele, atraso. Ele atrasou a vida dele, perdeu o destino dele, atrasou a vida de quem ele estava ali. Enquanto o atraso não morreu, a vida do Abraão, por exemplo, não andou. Você vê que algumas coisas que atrasam a nossa vida têm que morrer. Eu tenho que deixar morrer, eu tenho que tirar do meu caminho. Eu tenho que ter a lista dos terás na minha vida. Porque senão eu vou acabar repetindo a história dele. Quantos que ainda andam com Terá, falam com Terá, se inspiram em Terá, estão imitando o Terá, estão ouvindo o Terá, e não estão vendo que só estão atrasando com a vida. E às vezes o Terá é um modo de pensar. Modo de pensar terá. Modo de pensar terá, modo de sentir terá, modo de agir terá. Sai de um lugar, vai para o outro, nunca chega ao seu destino, não é continuista, escolhe sempre por aquilo que lhe é familiar. Sempre que vai escolher, escolhe pelo que lhe é familiar. Ele não rompe, não há uma ruptura com aquele padrão. Então ele continua pensando, o modo de pensar terá, o modo de agir terá, o modo de sentir terá, que tudo faz parte de um sistema de atraso. Porque tem um modo de pensar que é atraso, tem sentimentos que só estão atrasando sua vida, tem um estilo de vida que é atraso. E que algumas pessoas estão vendo e até questionando, frustradas, por que minha vida está tão atrasada? Ué, porque você não soltou terá, terá não morreu na sua vida. Você continua seguindo terá, sai de um lugar, mas para em outro que é muito parecido com o outro, você saiu. Você tinha um destino, mas você não chega lá, porque você para no lugar errado. Você tinha um destino, mas parou no lugar errado. E aí o que acontece? Terá é o controlador, né? O Terá, ele mantém todo mundo ali. Enquanto Terá não morreu, Abraão não saiu. Você vê que algumas coisas, um modo de pensar tem que mudar, um modo de agir tem que morrer, um modo de pensar tem que morrer, um sistema tem que morrer, uma visão de vida, ela tem que, assim, desaparecer de você, porque senão você fica lá. Apenas atrasando a sua vida. Você só está atrasando a sua vida. Você não chega no seu destino porque você já parou. Parou. E parou no lugar errado. Então é a mesma coisa. Gente, todo ano é a mesma coisa. Começa o propósito, aparecem pessoas que só aparecem no primeiro dia e no último dia do propósito. Isso me faz lembrar, eu tive uma manicure que ela disse que tinha uma mulher que fazia a unha com ela, mas ela só fazia uma vez por ano. Quando ela chegava lá, disse que a unha do pé já tinha virado. Algumas pessoas igual essa mulher, só faz a unha do pé uma vez por ano. No Natal, era dia 24, podia saber que a mulher aparecia para fazer o pé. Eu disse, você não está falando sério? Estou falando sério, ela só aparece no dia 24. Posso saber que ela vai aparecer? Eu falo, você é aqui de novo. Amanhã é Natal. Amanhã é Natal, é dia de fazer o pé. Então, algumas pessoas, elas agem na vida igual a mulher que só fazia a unha uma vez por ano. Você,
Aparece na igreja, a pessoa aparece na igreja. Ela acha que a vida dela vai mudar porque ela apareceu um dia e ela levou a pastinha dela. É a pasta que muda a vida dela, não é a fé. Então ela agarra a pasta, é a pasta. A pasta é sagrada, a pasta. Então é a pasta que resolve a vida dela. Não, é seu estilo de vida. A pasta é um ato profético, maravilhoso, poderoso, mas não tem poder de mudar a sua vida. São as suas escolhas, suas decisões que mudam a sua vida. E terá esse atraso que algumas pessoas mantêm na vida. E a história está aí para contar. 205 anos. Só fala dele, saiu de Ur, com destino a Canaã, parou em Harã e morreu ali. Que coisa triste. Parou, morreu. Tu pode ver, parou, morreu. Você para de fazer o que você tem que fazer, você morre. Você para de buscar Deus, você morre. Você para de se envolver com o Senhor como a palavra manda, você morre. Você parou no lugar errado, você morre. Todas as pessoas que eu vi parar no lugar errado, elas morreram. Parar onde não era para elas pararem, elas morreram. Você morre na fé, você mata seus sonhos. É uma tristeza. Então, terá é tudo que você não pode querer para a sua vida. Aí o Senhor manda Abraão sair da terra e ir para um lugar que ele ia mostrar. Que, na verdade, era a Canaã. E aqui nós vamos ver, em Atos, o próprio Estevão, quando descreveu toda a história diante daquela perseguição dos judeus, ele conta a história de Israel no capítulo 7. Então, aqui ele diz, então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse, saia de sua terra, do meio de seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Está vendo? Então, Deus falou lá. Mas o chefe da família era Terá. E aí, então isso mostra que Terá foi chamado. Mas parou no lugar errado. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, não é assim diz Josué. Você vê, é por isso que, se a palavra está falando, não se esquiva dela. Não. Pega a palavra. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo, seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates, lá na Babilônia, e prestavam culto a outros deuses. Então, todo mundo prestava culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai, Abraão, da terra, da além do Eufrates, e o conduzi por toda Canaã. E lhe dei muitos descendentes, dei-lhe Isaque. Josué começa a trazer, igual lá na frente, Estevão vai trazer, a história de Israel. Então, sempre começa com Terá. Terá. Eles saíram lá de Ur, com destino a Canaã, parar em Harã. O atraso teve que morrer. O Terá, o estilo de vida terá, o modo de pensar terá. Muitas vezes até a fé terá, que até sai,
mas sempre para no lugar errado. Até começa, mas não vai até o fim. E agora, então, Josué começa a contar essa história. Eles eram todos adoradores de ídolos. E Terá era um fabricante de ídolos. E o Senhor tirou de lá. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Deve ir contando. Tem um processo. Eu entreguei a terra, vocês atravessaram o Jordão, os inimigos lutaram contra vocês, mas eu entreguei para vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhe deram a vitória. Então o homem de Deus está trazendo, está refrescando a memória desse povo. Espera aí, eu preciso trazer de volta toda a história para relembrar vocês, para mostrar que não está certo do jeito que está. Porque a vida que vocês estão vivendo agora é fruto de escolhas de gente lá de trás. Ó. E foi Deus que conduziu vocês e trouxe vocês até aqui. E deu vitória a vocês. Vocês estão vivendo uma vida incrível agora. Mas tem um processo. Isso não aconteceu num estalar de dedos. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Então ele vem discorrendo, mostrando a realidade que as pessoas esquecem de onde foram tiradas, o caminho que elas fizeram, quem lutou por elas ainda, antes ainda delas entrarem em cena. Ele foi mostrando, vocês não estão aqui porque vocês foram as melhores pessoas do mundo, mas porque vocês creram em Deus e Deus deu vitória a vocês, lutou os inimigos contra os inimigos de vocês, deu uma terra onde vocês moram em casas que vocês não construíram, comem de vinhas que não plantaram, bebem de cisternas que vocês não cavaram. Agora é o seguinte, ele pula para o temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. São 3 coisas que ele fala aqui. Vocês precisam temer a Deus e servir, diga servir. Com integridade. O que é você estar, o que é ser uma pessoa íntegra? É você estar inteiro. Da cabeça aos pés você é de Deus. Mente e coração pertencem a Deus. O seu modo de falar é de Deus, o seu modo, o que você ouve, para onde você olha, porque você teme a Deus. Você está inteiro em Deus. Então ele fala, temam a Deus e sirvam-no. Só tem um jeito de você servir a Deus. O resto é engano. Com integridade e fidelidade. Integridade e fidelidade. Integridade e fidelidade. Eu preciso estar inteira e ser fiel a Deus. É a única maneira de você servir a Deus. Isso é prova de temor. Aí ele fala uma coisa que não dá para acreditar. Ele está falando para crente. Joguem fora os deuses dos seus antepassados. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito. Então vocês ainda
Tinha gente adorando deuses que os antepassados... Peraí, que antepassado? Terá, saiu com Abraão, mas Abraão já tinha abandonado. Então tinha gente que ainda mantinha alguma coisa tão velha, tão carcomida, mas tão velha, que não dá nem para acreditar. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoravam além do Eufrates. Além do Eufrates é o quê? Babilônia. Ur dos caldeus. Isso é coisa velha demais. O que é tão velho que não dá para acreditar que ainda está aí na sua vida? Isso me faz lembrar quando Ezequias assume o trono e vai derrubando um monte de deuses, e dentre eles não está lá a imagem que eles deram agora de Neustã. Quem foi Neustã? Agora, o que um dia foi uma bênção, agora virou uma maldição. Lembra quando eles falaram mal do milagre, e então as serpentes venenosas entraram, e Deus então mandou, com uma figura de Jesus Cristo, levantar uma serpente, a imagem da serpente no deserto, e quem olhasse para ela ficava curado da picada. Jesus ainda falou isso com Nicodemos, em João 3, sobre isso. Aí, o que um dia foi cura, o Ezequias, olha lá, virou um Deus. O povo está adorando Neustã. Um negócio do tempo do deserto, onde Moisés era líder. Quem guardou esse bicho? Quem guardou esse negócio? Você está vendo? Abre. Porque revelação é abrir os olhos. A Bíblia, a palavra vem para trazer luz. Meu Deus, eu não tinha visto isso. Vai fundo. Neustã um dia foi bem. Foi Neustã. Aquele ato profético foi uma benção. Agora tem até nome. Virou ídolo. Neustã. E virou o quê? Fonte de morte. O que um dia foi fonte de vida, agora é de morte. Porque as pessoas são capazes de pegar uma coisa que foi muito boa num tempo e transformar em algo maldito na vida delas. O que esses deuses estão fazendo aqui, nação de Israel? Deuses, joguem fora. Eu só jogo fora o que está comigo. Joguem fora os deuses dos seus antepassados que os seus antepassados adoravam além do Eufrates. Eu estou carregando deuses de antepassado, mas antepassado. É coisa velha demais. Está entendendo o que a Bíblia está dizendo? É coisa tão velha, tão carcomida, mas que você está carregando com você até hoje. E que o homem de Deus está aqui dizendo, você tem que jogar esse trem fora. Está arrebentando com sua vida. Joguem, mas não tem só isso. E no Egito, meu Deus, o que vocês estão fazendo com deuses do Egito? Então eu carrego. Vamos lá, a pessoa carrega. Eu não, em nome de Jesus nem você, mas se a palavra está vindo, tem alguém aí. Eu carrego coisas de antepassados. Eu carrego coisas do Egito. São deuses. Então um Deus, um ídolo no coração é tão ofensivo para Deus quanto um ídolo na mão, não é? Qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus se torna o quê? Um ídolo.
Então vai detectando. Quem alterar na sua vida? O atraso. Quem são esses deuses dos antepassados? E do Egito? Que você está carregando com você? Dá para explicar por que esse versículo está aqui, ó. Depois que toda aquela geração foi reunida, seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Oh, claro. Pois aquele povo estava vivendo a promessa de uma vida. E agora, no final da vida de Josué, depois de tudo que eles tinham vivido, Josué chega e fala, peraí, conta a história, ó, vocês estão onde vocês estão, foi Deus. Foi a escolha de um homem de fé lá atrás. Tudo que vocês estão construindo, Deus deu para vocês. Agora, sirvam-no com temor, integridade e fidelidade. Você já fica assim, meu Deus, então, esse povo está faltando o quê? Temor, integridade e fidelidade. Está faltando o quê, gente? Faltando o quê? Está explicado por que veio uma geração que não conhecia o Senhor. Esse povo se envolveu com tudo que Deus havia dado, pegou deuses antigos, deuses dos antepassados, deuses do Egito, e tem pior. Você vai ver que eles também pegaram os deuses dos amorreus. Agora, quem foram os amorreus? Os deuses dos moradores da terra que o Senhor derrotou. Os deuses deles não puderam fazer nada por eles. Foi o Deus de Israel que deu aquela terra para o seu povo. E agora o seu povo começa a se dividir entre deuses dos antepassados, deuses do Egito e deuses dos amorreus. Tinha de tudo lá. Deuses dos antepassados, então é coisa de antepassado. É coisa de terá ainda, do atraso. É coisa do Egito, do tempo da escravidão. E também tem coisa do tempo da bênção, meu Deus. Os deuses dos amorreus. Está vendo que estão carregando 3 problemas e não estavam vendo? Cegos? Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates no Egito e sirvam ao Senhor, se porém... Ah, como eu gosto de Josué. O homem foi na lata, ó, foi de uma vez. Ó. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje. Porque você vai ver Elias fazer isso com o povo. Cheguem, se acheguem aqui. Até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? Até quando vocês vão viver essa vida manca espiritualmente? Porque cochear, é o cara que é manco, é o cara que é manco, é o cara que é manco, ó, manca espiritualmente. O cara é manco, ele é coxo espiritualmente, ele é manco espiritualmente. Até quando vocês vão oscilar entre 2 pensamentos? Até quando vocês vão se dividir? Até quando? Se, porém, não lhes agrada servir o Senhor, você vai ver por que ele fala isso. Porque os caras vão chegar e vão dizer assim, não, mas nós vamos servir o Senhor. Não,
Vocês não podem servir o Senhor desse jeito. Vocês estão muito enganados. Vocês não podem servir o Senhor assim. Vocês estão enganados. Isso não é servir o Senhor. Você está enganado. Isso não é servir o Senhor. Ele vai mostrar. Do jeito que vocês estão, ele já começa a dizer assim, ó, se porém não lhes agrada, quer dizer, vocês não querem a mensagem que eu estou passando, o modo de Deus de servi-lo, é porque vocês não querem, vocês não se agradam. Se hoje, porém, não lhes agrada servir ao Senhor. Não, desse jeito não dá. Tem gente que diz, não, desse jeito não dá. Então, escuta, se alguém te apresentar, eu vou falar como Paulo, um outro evangelho é anátema. Qual outra? Como é que ele usou? Como que ele mostrou? Não, você é esperto, você sabe. Se aparecer como? Se aparecer como um anjo diante de você olhar e dizer, não, isso é de Deus, olha que anjo lindo, olha que graça, que coisa maravilhosa, não, isso é de Deus, fala de Deus, tem tudo de Deus, é Deus. Satanás, para enganar, Paulo diz, ele ia se apresentar até como um anjo de luz. Mas sempre tem aquela manchinha. Lembra da visão que eu tive? Sempre tem aquela manchinha. Você é novo aqui? Tem alguém que não sabe da minha visão do anjo? Todo mundo sabe da visão do anjo, então não preciso contar. Ou tem alguém que não sabe para eu ter que contar? Levanta a mão. Você não sabe? Você é novo aqui. Muito bom. Então, eu, novinha na fé, vivia pedindo para Deus. Deus me mostra um anjo, Deus me mostra, eu quero ver um anjo, Senhor. Todo mundo viu um anjo, só eu que não vi um anjo. Aquela coisa de novo convertido, Senhor, ai que gracinha, mas você tem que crescer. Chega um tempo que isso não funciona mais. Aí, eu pedi, Satanás se aproveitou daquilo. Um dia, eu acordo meio que de madrugadinha assim, e dou de cara com um anjo enorme no pé da minha cama, mas enorme, e a primeira coisa que eu falei, foi a coisa mais linda momentaneamente, aquela coisa assim de eu olhar, um anjo, e na hora o Espírito do Senhor me levou a ver a ponta da asa dele, mas era uma asa enorme, mas era pontinha, mas a pontinha que fazia como se fosse, a ponta mesmo da asa, era um pedacinho, mas um pedacinho, gente, com branco encardido, um pedacinho bem na ponta. Ele me levou a ver. Quando eu vi aquilo, eu falei, você não é anjo. Quando eu falei, você não é anjo, se transformou naquele bicho horrível. E eu gritei, o sangue de Jesus tem poder, sai em nome de Jesus. E aquilo virou fumaça e desapareceu. O que ele me ensinou? Pregue para mim. O que ele me ensinou? O que é que ele me ensinou? Basta uma pontinha encardida para mostrar que não é anjo coisa nenhuma. É Satanás vestido, que ele se transfigura, ele tenta se passar por anjo de luz, mas não era anjo, era um demônio. E como que eu descobri? Como, para você não esquecer? Como? A pontinha, mas era a pontinha mesmo da asa dele, era um pedacinho pequenininho. Ou seja, Deus estava me dizendo, Cléo, um pequeno detalhe faz a diferença. Quando é puro, mas se tem uma pequena mancha encardida, não está certo.
porque o que vem de mim é branco como a neve. Não é isso que a Bíblia fala? Branco como a neve. Branco. É puro. Parece que é. Tem cara. Tem cara de anjo, tem jeito de anjo, mas não é anjo. Parece que é de Deus. Parece que está tudo certo. Mas quando você chega perto, tem uma ponta encardida. Tem algo que está revelando que não está certo. E Deus quer que você preste atenção nos detalhes. E não ignore a verdade. Que Deus está mostrando. Muitas vezes, Ele está mostrando para você, você já viu a ponta. Alguns aqui já viram a ponta. Espera aí, parece que é bom, mas tem um negócio aqui que está me incomodando. Tem tudo, parece que tudo está certo, mas tem algo que está me mostrando que não está. Com certeza você já viveu a situação, ou talvez está vivendo agora. Tem uma ponta que mostra que não. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje. Porque é o que Deus nos manda, escolha hoje. Você não tem ontem, você não tem amanhã, você tem que escolher hoje. Você nem sabe se o Senhor vai voltar hoje, se vai terminar vivo hoje. Escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses dos seus antepassados, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Meu Deus, li ali para você, Deus dos antepassados, Deus do Egito, Deus dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo hoje, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família, como um chefe de família, como um homem de Deus, ele já tinha tomado a sua decisão. Aqui. Vocês vão escolher o que vocês vão querer. Vocês escolham o que vocês querem para a vida de vocês. Mas eu e a minha casa já escolhemos. Nós vamos servir ao Senhor. Servir, porque servir ao Senhor só tem um jeito. O jeito certo é com temor, integridade e fidelidade. Temor, integridade ou fidelidade. Se não tem temor, integridade e fidelidade, você não está servindo. Você está dizendo que está servindo, mas você não está servindo. Quando nós vamos vendo a palavra crescer, se você continua lendo, você vai ver Josué dizendo para eles: vocês não têm como servir o Senhor. Não, nós serviremos ao Senhor, não. Porque para servir o Senhor, vocês precisam jogar fora os deuses de vocês. Vocês estão enganados. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade. Você já viu que tem gente que adora porfiar? Ele está sempre porfiando, ele está sempre em questionamento. Ele está sempre dividido. A rebelião é um pecado que manda para o inferno. E quando você se rebela contra a palavra de Deus, você está se rebelando contra o próprio Deus. Quando a palavra está dando uma direção para você, e você está tomando outra direção,
Você não está se rebelando. Se aqui hoje, neste culto, ninguém pode, você pode achar que está se rebelando, digamos, não tem ninguém, em nome de Jesus, mas digamos que tem alguém incomodado com a palavra. Ele vai mirar quem? Ele vai mirar a mim. Só que você não está se rebelando contra mim, você não está contra mim. Você está contra o que eu estou falando. A sua raiva pode parecer que é de mim. Você está com raiva de mim, incomodado comigo. Não é contra mim, é contra algo muito maior. Porque eu só estou aqui como condutor, como instrumento. A revolta que bate em algumas pessoas, na verdade, é contra o próprio Deus. E a pessoa não percebe que a ira dela, a raiva dela, que ela quer apontar para um, para o outro, para pessoas, não. E eu tenho um versículo para isso. Vai lembrar, não vai? Ó, veio na ponta da língua, não veio? Nossa luta. Isso aí. Você não luta. Você não luta contra pessoas como você acha que você está lutando. Uma pessoa pode achar, está aqui, não, eu estou lutando, eu estou chateado, estou cabiço, estou chateado com o ministério, estou isso aqui. Não, não, não. Isso é bobagem. Isso é o que eu mais falo. Eu falo para pastores, pergunto para eles. Eu falo, nem se toca, ninguém está rejeitando você, está rejeitando algo que é muito maior do que você. Porque, por fim, você não pode me rejeitar. Você vai rejeitar o que eu estou dando a você, o que eu estou apresentando a você. É a mensagem que está sendo rejeitada. É a mensagem. Então a pessoa vem e fala, não, eu não gosto do jeito que prega, não gosta disso, não gosta daquilo. Não, você não gosta do confronto. Deixa eu abrir seus olhos. Você não gosta do confronto. Você não gosta do confronto. E quando você não sabe discernir o que Deus está fazendo, você, ao invés de buscar o discernimento, você começa a lutar contra algo que está sendo levado até você para te salvar. Então você está rejeitando algo que veio para te salvar, para resgatar você. Por isso, com uma pessoa que realmente entende o propósito, ela não se incomoda quando alguém fica com raiva dela. Às vezes até é preciso. Tem dia que você tem que sair pisando duro mesmo, sabe? O negócio tem que te pegar de tal maneira que você não tem saída. Então isso é bobagem. Sai desse campo sentimental. Eu não tenho que estar preocupada se você vai ficar chateado e nem você mirar uma pessoa. Porque seu problema não é uma pessoa. Quando você entende que o problema da sua vida não é uma pessoa, mas a pessoa que você olha no espelho e enxerga todo dia, sua vida muda. Imagina se eu fosse o seu problema, você não teria problema. Você vai embora, não aparece mais aqui, não me segue em rede nenhuma, bloqueia tudo para não chegar nada meu, pronto, você vive a vida. Resolvi meu problema. Mas o seu problema não é uma pessoa. Não é seu marido, não é sua esposa, não são seus filhos, não é o fulano, não é o governo, não é isso daquilo. O seu problema é você. É a sua maneira de pensar, é a sua cabeça, é a sua mentalidade. Como o problema de Terá era ele mesmo.
E o problema de Abraão foi Terá? Foi ele mesmo que ficou onde estava um atraso. Porque quando você fica onde tem um atraso, você é livre para ir e vir? Ou não? Claro que você é. Você é livre para ir e vir. Você é livre para ir e vir. Alguém pode amarrar você nessa cadeira e ficar tudo certo? Eu posso dizer, amarra, pega lá aquelas armas, aquelas cordas, amarra todo mundo, daqui eles não saem mais. É óbvio que ninguém vai fazer isso. Pessoas normais não fazem isso, porque isso não tem sentido. Você é livre para ir e vir. Você é livre para escolher seu caminho. Deus não invade sua vida. Ele estava do lado de fora de uma igreja, pedindo para eles abrirem a porta. Ele não invadiu. Então, quando você entende que se você mantém um atraso na sua vida, a escolha é sua, você tem o que tolera. Você mantém algo que atrasa a sua vida, a escolha é sua. Você fica num lugar que é um atraso, o problema é seu. Você não quer ouvir o que vai levá-lo a romper, a escolha é sua. Porque você pode estar sentindo algo, mas você não vive pelo que está sentindo, você vive pelo que você sabe. E o maior sinal de que Deus está mexendo com você, está atraindo você para mais, é quando algo quer te tirar daquilo, quer tirar você daquilo, quer levar você contra aquilo. Ou seja, no final, o prejuízo é da pessoa. Porque o prejuízo foi de Saul quando ele rejeitou a palavra do Senhor, quando ele fez do jeito dele. Ele manteve os questionamentos. Não é bem assim. Não precisa disso. Não é assim. Não concordo com isso. É bobagem. Claro, você não conhece a Deus, você cria um Deus parecido com você. E esse seu Deus, ele pensa como você. É mais fácil apontar para mim, igual alguns fazem. Não, ela é só uma religiosa, porque eu prego contra pecado. Eu sou religiosa porque eu sou contra a hipergraça, porque ela é antibíblica. É uma teologia vazia e mundana. É a teologia da porta larga. Então, eu sou religiosa. Ela é muito radical. Radical porque eu digo que dormir com o namorado é pecado. Que virgindade é santo. Que adultério manda para o inferno. Eu sou radical. Eu sou radical. Eu me lembro de um casal. Ele trabalha nesses treinamentos e ela é influencer, não sei o que e tal. Nem vou dar porque se dá, quem já viu vai lembrar. E começaram a vir eu não enxergo daqui, não dá para ver dali e tal, mas depois fiquei sabendo e etc. e vai. E foi exatamente que eu fiquei sabendo num dia que veio uma palavra muito parecida com essa. De relacionamentos ilícitos. Pois a partir daquele dia, aquela mulher trabalhou para aquele sujeito não estar mais. O confronto foi tão grande que ela não quis mais vir aqui. Deu um tempo, as meninas que viam aquilo e que acompanharam, disseram para mim, mas aquela palavra mexeu com ele, ele largou dela.
Ele deixou ela. Porque ele entendeu que ele estava no erro. Ele entendeu que ele estava no erro. E por onde eles passaram, era aquela coisa gourmet. Entendeu? Só gourmet. Não tem confronto. Aí vem o confronto. Ó, o que você está fazendo está errado. O que você está fazendo é pecado. Ah, não, eu não quero. É muito radical, não estou preparado para isso. Se você não está preparado para ouvir isso, você não está preparado para o céu. E se alguém contou para você que no céu entra impureza, uma vida impura, mentiu para você. Você nunca leu os últimos capítulos da Bíblia, que diz que na cidade santa não entra impureza. Aí alguém vai dizer, bispo, mas então isso é muito difícil. Ué, você acha que no céu vai entrar qualquer um? No céu entra um povo especial, zeloso, de boas obras, com aquela frase bonita que Pedro colocou lá, o Espírito Santo colocou lá. Exclusivo de Deus. Não está escrito assim? Está escrito como? Exclusivo de Deus. Exclusivo de Deus. Que o evangelho é inclusivo, ninguém nega. Venham todos. Mas agora ele exige exclusividade. Entrar pela porta pode entrar qualquer um. Pelas portas do céu, só os exclusivos. Eu venho como eu estou, mas agora eu passo a viver como nova criatura. Como é ser nova criatura? Qual é o padrão? Eu preciso saber qual é o padrão. O padrão é Cristo. Qual é o modo de pensar? Cristo. Qual é o modelo? Cristo. Aí vem aqueles com as suas desculpas. Ai, mas ninguém vai ser igual a Cristo. Estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. Então, a Bíblia diz que todo dia eu tenho que caminhar um pouco para mais perto dele, me parecer com ele. O que agrada a Deus é ele ver que todo dia eu estou crescendo um pouquinho, estou crescendo um pouquinho. O que agrada a Deus é tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que significa isso? Obedeça o que você já sabe. Obedeça o que você já sabe. Que Jesus vai voltar, isso é fato. Agora, nem todos, eu acredito no arrebatamento. Tem pessoas que têm uma outra visão escatológica, mas isso não é essencial. Mas todos acreditam que Jesus vai voltar. Todo mundo acredita. Quer dizer, os crentes de verdade. Mas até os que não são falam isso. Mas como você está vivendo? Porque se você pretende passar a eternidade com Jesus, você fez essa escolha, escolham hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o que é servir? Temam a Deus, sirvam-no com integridade e fidelidade. Então, qual é o grande problema desse tempo? O humanismo. Humanismo que leva para hedonismo, que é o que eu quero, o que eu
acho. Eu sou muito importante, minhas vontades valem e são importantes, meus desejos valem. Por quê? Porque eu amo mais a minha vida do que a Cristo. Por que Pedro negou Jesus? Porque ele ainda amava mais a vida dele do que a Cristo. Nós somos levados para o nível onde nós vamos amar mais a Cristo do que a nós mesmos. Enquanto você amar mais a sua vida do que a Cristo, você vai ceder para os seus desejos, para as suas paixões, para as suas vontades. O que você pensa é importante demais, o que você sente é super importante. E a Bíblia diz que não. O que Deus pensa é que é importante, que vem em primeiro lugar. A vontade de Deus é que importa. A vontade de Deus é que importa. Mas as pessoas, elas vão vivendo aquela vida com base no quê? Na cultura. Elas têm como base a cultura. Não é o que você mais ouve por aí, mas todo mundo faz. Mas hoje em dia, os jovens de hoje, não é isso que você fala? Mas hoje em dia os jovens, mas não dá, né? Os jovens de hoje é diferente, né? No nosso tempo era assim, agora não é, a Bíblia é a mesma. Para o adolescente, lá do início e para o de agora. A palavra que serviu lá para o início é a mesma que vale agora. Não é porque você está no século 21 e a tecnologia explodiu. Aliás, isso é bíblico, né? Daniel profetizou isso, que a ciência ia explodir, ia num nível que ninguém nunca viu. Então viria o fim, isso era sinal do fim. Vários sinais de que nós estamos caminhando para o fim. E alguns estão vivendo a vida como se fossem terminar aqui, como se só fosse aqui e agora, dando tudo à sua carne. Trocando algo grande por causa do quê? De um prazer bobo e momentâneo, que vão enjoar daqui a pouco. Alguns continuam vivendo uma vida com base no humanismo, onde o hedonismo é sua religião, é o seu ídolo maior. Dar prazer. Muitos não estão vivendo para algo superior, construindo uma vida que realmente vale a pena, mas vive nesse mundinho bobo de sedução, de prazeres fugazes, à procura de algo que nunca vai encontrar, senão num relacionamento com Deus. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porfiar é como iniquidade e idolatria. Então, num versículo só, aqui apresenta comportamentos que te colocam num pecado, em pecados que mandam para o inferno. É só ler os últimos versículos, capítulos da Bíblia. Os feiticeiros não herdam o reino dos céus, os idólatras não herdam. Só que quando a gente fala de feitiçaria, a gente já pensa num bruxo, numa idolatria a gente pensa em imagens. E a Bíblia deixa isso muito mais amplo, que um comportamento no coração e na vida podem te colocar no mesmo lugar, no mesmo patamar em que bruxos e adoradores de ídolos e fabricantes de ídolos vários estão. A Bíblia mostra que o comportamento de uma pessoa, o comportamento que provém do coração. Como você sabe que um comportamento provém do coração? Quando aquilo é uma prática.
Por isso que a gente sabe que os pecados de Davi não foram do coração, porque ele errou muito, mas uma vez cada erro, ele não repetia os erros, ele tinha erros novos. Por que a gente sabe que os pecados do Saul eram do coração? Porque ele repetia seus erros, era iníquo, era um homem que vivia repetindo o mesmo comportamento, era um padrão. Então os pecados de Davi não eram do coração, os pecados de Saul eram do coração. Todos nós aqui pecamos, mas nós temos aqui os que não pecam, o pecado não é do coração, e não são praticantes do pecado, ou seja, não é do coração, não é praticante. Ele é um praticante da santificação. E tem os que são praticantes do pecado, que são do coração. O pecado é do coração, o coração está dominado pelo pecado. Você está entendendo isso? Porque quando a gente tem, como que essa reunião começou? Falando para você que o povo tem sido destruído por causa da falta de conhecimento. Então, essa falta de conhecimento, que na verdade era uma rejeição ao conhecimento, não é que eu não estava tendo acesso, mas estava rejeitando. Estava levando o povo para a destruição, porque quando você rejeita a verdade, você abraçou a mentira. E aí você está vivendo com base na mentira. E a mentira vai o quê? Destruir com a sua vida. Ela vai destruir com você. Então não é... Você tem que parar e não focar essa história, que às vezes tem, por favor, é muita infantilidade. Gente dizer... Não, porque eu fui a palavra isso, a palavra aquilo. A palavra é para te confrontar. Se você sair daqui sem a palavra mexer com você, tem algo errado, porque o evangelho, que é evangelho, o evangelho de Jesus, ele muda vidas. Ele não chega na vida de uma pessoa para ela se sentir bem. Você tem que se sentir mal. Muito mal. Porque quando a gente olha e vê o que está errado, aquilo te faz mal. Não tem como você ficar bem em ver suas misérias. Fiquei bem, vi minhas misérias. Ai, maravilhoso. Ai, vi hoje minhas misérias. Ninguém que é normal fica assim. Você pensa, você para e vê, meu Deus, eu estou vendo. Eu não quero isso. E quando você vê, de verdade, aquilo mexe com você. E aquilo tem um poder de levar você para um alinhamento. Tanto que Paulo falou que a tristeza segundo Deus, o arrependimento segundo Deus, produz tristeza. O arrependimento aqui é o quê? Metanoia. Ele produz o quê? Uma tristeza. Sabe, não tem como. Você vai para casa, você fica mais calado. Você está pensando, não, eu tenho que mudar. Assim não. Agora a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte, porque é só remorso. Normalmente, mantenha esse texto aí. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento. O que é arrependimento, gente? De novo. Metanoia. Mudança de mente, mudança no comportamento. Qual foi a primeira pregação de João Batista? E de Jesus?
Então eles estavam dizendo o quê? Mudem de mente, mudem de comportamento. Porque você é o resultado da sua mente. Então quando você muda aqui, seu modo de pensar, você muda aqui. Você faz o que faz e age do jeito que você age por causa da sua mentalidade, é o seu padrão mental. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva uma mudança. Então vamos trocar, uma metanoia, uma mudança de mente e comportamento que te leva à salvação e à tristeza, e a salvação, e essa salvação aqui, ó, é uma salvação que abrange tudo. Ela abrange tudo. Ela te cura, ela restaura você. Não é só a salvação da alma, também, mas ela abrange tudo, a sua vida aqui, a sua vida eterna. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Eu te falo por quê. Porque só produz remorso, porque a tristeza, segundo o mundo, é só a tristeza de ter sido pego, de ter sido exposto, ou de ter perdido alguma coisa. Tem gente que o único incômodo dele é a exposição. O incômodo dele é a exposição. Ou ele ter perdido alguma coisa. Mas quando você sofre um arrependimento de verdade, você está pouco se importando com o que alguém está dizendo, ou se você perdeu alguma coisa. Você agora, você entendeu a verdade, você viu a verdade, você teve o entendimento certo. E você sabe que o que você estava perdendo era algo realmente relevante, não o que parece que você está perdendo. É igual a mulher, eu já contei isso algumas vezes, que um dia chega toda arrogantona, sabe, aquelas que vêm, que ela, assim, nitidamente ela não tem identidade e ela tem que mostrar a força dela através do que ela está vestindo e o tom dela, e fala lindo de Jesus, e Jesus, e Jesus, e aí ela fala, porque eu vim para Jesus, por amor, porque meu marido é ótimo, minha casa é ótima, nós não tínhamos problemas financeiros, e eu lá ouvindo aquilo. E ela achando que ela estava contando uma vantagem daquelas. E eu disse para ela, fulana, você tinha o maior problema de todos. Ela já parou e ficou olhando para mim. Você estava indo a passos largos para o inferno, com seu marido ótimo, com seus filhos ótimos, com seu financeiro maravilhoso. Você estava indo a passos largos para o inferno e nem sabia. Se você sofresse um acidente, se seu coração parasse de bater, os demônios viriam buscar a sua alma com seu marido ótimo, com seus filhos ótimos, com seu financeiro, a sua casa incrível, com seu closet incrível. Caiu uma pequena lágrima. Eu disse, você não tinha seu nome no livro da vida? Você acha que o problema de uma pessoa é financeiro? Você acha mesmo que o problema de alguém é o casamento? Ou com o filho? Não. O maior problema das pessoas é que elas estão indo a passos largos para o inferno. E elas não estão vendo, porque eu tenho um marido ótimo, uma mulher linda, gostosa, porque eu tenho filhos inteligentes, porque ele passou de cara na faculdade tal, porque eu tenho carro, eu tenho dinheiro, porque eu fui para a Disney tantas vezes, eu nunca tive, foi por amor que eu vim para Jesus, por amor, você tinha o maior problema de todos.
seu nome não estava no livro da vida. Você estava vivendo uma vida pequena. Se Jesus voltasse, se você morresse, não seriam os anjos que viriam buscar você. E o nosso problema é mesmo financeiro, é mesmo familiar. Esse é o menor. Com a bênção de Deus, você resolve tudo isso e vai para outro nível. Mas algumas pessoas estão batendo no peito, que elas não têm problemas, que elas amam Jesus, que Jesus é lindo e que elas vieram por amor. Quem veio por amor? Quem veio por amor? Porque depois essa mesma mulher, orgulhosa, arrogante, que queria mostrar o quanto ela era diferente de todo mundo. Ela não veio porque ela precisava. Minha vida, ainda usou isso, minha vida não estava destruída. Com a sua vida espiritual destruída. Você tem uma vida espiritual destruída e vai me dizer que a sua vida não está destruída? O que é destruição para você? Financeiro, o dono do ouro e da prata levanta. Casamentos, ele restaura, eu vejo isso todo dia. Filhos, ele salva. Mas uma destruição espiritual eterna. Tudo aqui passa, mas a sua alma, ela é eterna. E a pior destruição é a espiritual. E você vai me dizer que você tem um problema ou não tem nenhum problema? Mas então, aí, ela então, com um coração quebrantado e em choque, começa a trazer. A vida não era tão linda e perfeita como ela quis vender. Medicada, numa ansiedade. O marido ótimo, ela desconfiando que tinha alguma coisa que era... E assim vai. Eu não vou estender, mas para mostrar que a ignorância das pessoas é chocante. É chocante. E o problema de muita gente, ele está dizendo, eu tenho uma dívida, isso pode cair para um valor que você pode pagar, pode desaparecer. Meu marido, ele salva, ele traz. Minha vida sentimental, estou vendo isso aí direto, o povo casa e é abençoado. Porque eu não tenho filho, vai ter quantos você quiser, enche essa casa de crianças. O problema da vida das pessoas não tem nada a ver com isso, porque isso ela tem vitória. É a parte espiritual, conserta a parte espiritual. E você vai ver que você vai consertar tudo na sua vida. Escolham hoje a quem irão servir. Porque eu e a minha casa já escolhemos e decidimos. Nós serviremos ao Senhor. E como se serve o Senhor? Com temor, integridade e fidelidade. Coloque-se em pé, por gentileza. Poderia falar muito, ler muito, falar e falar, mas você tem o suficiente para ficar indignado com você. E dizer, acabou, nunca mais. Indignado. E dizer, chega. Estou saindo disso para sempre. Acabou. Eu entendi. As vendas caíram. Meus olhos foram abertos. Eu tenho tudo o que eu preciso. Com seu propósito, os seus olhos fechados. Eu vou dar o tempo para você refletir. O que você tem hoje? Você tem tarefas hoje. Botar sua vida em ordem, sua casa em ordem. Honrar a sua vida espiritual e tirar tudo. Botar em perspectiva a coisa certa. Em nome de Jesus.
tomar as decisões que vão mudar a sua vida para sempre. Tudo que nós aprendemos, quem Jesus é para você. Com a sua língua você está construindo o seu mundo. A língua é como um freio. A língua é como um freio. Só pela sua boca você pode virar a sua vida para onde você quiser. Não reclame da vida que você construiu, criou com suas palavras. Apenas mude e comece a construir a vida certa. Saiba quem é Cristo para você de forma revelada. Você tem as chaves para virar a sua vida para sempre. Põe a sua vida em ordem. Sua casa em ordem. Sua mente em ordem. Suas finanças em ordem. Põe seus filhos em ordem. Vamos sair daqui decididos a botar nossa vida em ordem. Não olha para o tamanho das perdas e destruição. Olha para o novo começo que você está dando à sua vida. Tenha uma perspectiva de vitória. Ame mais a Deus do que a sua vida. Faça os sacrifícios certos. Os sacrifícios de justiça. Chega de viver de prazeres pequenos e fugazes. Construa uma vida sólida, que vai levá-lo a patamares que você nunca nem sequer imaginou. Espírito Santo, eu sei que está aqui. Ah, Deus Todo-Poderoso, que dia! Que incrível! Eu mesma fico impactada com o que o Senhor faz. Quanto amor! Num único dia, Ele escorre por todo esse lugar. Que todas as vendas tenham caído. O agravo dos ouvidos tenha sido tirado. Que as mentes tenham sido renovadas. Que uma revelação profunda tenha tomado conta dos corações. E que nenhuma pessoa saia daqui da mesma maneira. Nenhuma pessoa. Mas com temor profundo tenha vindo sobre os corações, tenha vestido o teu povo, que cada um tome a decisão de rejeitar esse sistema corrupto, enganoso, mentiroso, sair de perto de Terá, deixar o Terá morrer, o sistema Terá morrer. Chega de atrasos. Quantos que estão com uma vida atrasada, com vitórias atrasadas, estão presos em um ciclo por conta de suas escolhas e comportamentos. Quantos que reclamam dos atrasos, mas a verdade é o sistema Terá que está aí, é a mentalidade Terá, é o comportamento Terá, são os amigos Terá, os lugares Terá, o sistema Terá, são.
comportamentos que só atrasam a vida. Mas hoje o Senhor está colocando luz, está mexendo em coisas que são incômodas, mas que também transformam a vida da gente. Transformam totalmente a vida da gente. Sabe, meu pai tinha um rebanho, além de gado, ele tinha de ovelhas. E as ovelhas é impressionante. Elas são bobinhas, se você não cuidar delas, não é por acaso que nós somos chamados de ovelhas pelo Senhor. Se Ele não cuidar de nós, nós estamos perdidos. Então, às vezes, entrava bicho no ouvido de uma ovelha e ela ficava ali inquieta. Meu pai, então, pegava a ovelha, ele tinha que segurar, botava o joelho na cabeça dela, vinha, limpava aquele ouvido e jogava o remédio. Às vezes eu era pequena e eu via ele pegando ovelhas que tinham se machucado e formava aquilo que eles chamavam ali, eu não lembro agora se hoje deve ter um nome mais elegante, digamos assim, mas eles chamavam, aquela ovelha está com bicheira. Aí ele pegava, eu lembro dele segurar, vinha com um galho mesmo, cutucava aquilo ali, ia tirando aquele monte de bicho. Eu lembro de ver aquele monte de bichos caindo assim que debulhava. Aí ele limpava aquilo com um galho mesmo e jogava aquele remédio. E soltava a ovelha. Se o meu pai não fosse lá fazer aquilo, aquela ovelha ia morrer. Ela não conseguia tirar o bicho. Ela não é igual... A ovelha não consegue fazer igual, por exemplo, um cão, que ele vai, ele lambe, ele tenta fazer aquela limpeza. Se o meu pai não fosse lá, eu era pequena e eu via aquilo. Dava para saber, se ele não fosse e fizesse aquilo pela ovelha, ela ia morrer. De vez em quando o Senhor tem que nos parar para tirar os bichos e jogar o remédio que é a sua palavra. Porque a gente não sabe fazer isso. Meu pai curou muitas bicheiras de ovelhas. Eu creio que o Senhor está arrancando os bichos também. Ele está jogando o remédio que é a sua palavra. E a gente tem que reconhecer quando o Espírito Santo está fazendo algo na nossa vida. Ele não quer mais que você viva um atraso. Terá viveu 205 anos. Não só foi um atraso para ele, como leva o seu nome, mas como foi um atraso para a família dele. Chega de atrasos. Chega de atitudes que só atrasam, de comportamentos que só atrasam, de uma forma de falar que só atrasa, de um estilo de vida que só atrasa. Espírito Santo, vem com poder e vai dando consciência, entendimento e clareza. Passa do teu sangue aqui, Senhor, e vai libertando, libertando, libertando. Eu consagro cada um para uma vida nova. E que nenhum saia da mesma maneira que entrou, mas com uma clareza, um temor. Que saia daqui um povo que vai te servir
com temor, integridade e fidelidade. Cada um está com essa pasta na mão, Senhor, e buscando restauração. E o Senhor está deixando claro aqui hoje. Foca sua vida espiritual, eu vou restaurar tudo. Porque se eu fizer com você na carne, você vai piorar, eu vou te matar e te mandar para o inferno. Eu vou matar a sua eternidade. Alguns ainda não viveram as grandes viradas e mudanças na vida, e a resposta está em um lugar, na vida espiritual. Foca sua vida espiritual. É hora de restaurar sua vida espiritual. E você vai ver todas as outras áreas vão fluir que você nem vai ver. Eu consagro essa pasta e declaro a sua vida restaurada. Sua vida espiritual completamente restaurada. E então todas as áreas da sua vida serão mudadas. Ei, eu vejo recuperação financeira aqui. Rápido, muito rápido. Mas a partir de uma mudança no espiritual, eu vejo Deus fazendo, está à mão, mas você não vai viver enquanto a sua vida espiritual não estiver purificada. Purifica aquilo que vai atrair favor para a sua vida. Eu abençoo a tua igreja com esse entendimento e clareza, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Traz visão, traz clareza. Põe temor, muda, Deus. Sacode o teu povo, Senhor. E que o sol não se ponha sem ela ter colocado ordem. Não deixe o sol se pôr. E põe ordem na sua casa antes do sol se pôr. Tira o seu dia para botar ordem. Põe ordem na sua vida. Põe ordem na sua casa. Libera perdão, pede perdão, conserta, vai pegar o que é seu. Arruma a tua vida. Estabeleça o padrão certo com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Não deixe o sol se pôr sem que você tenha colocado ordem na sua vida, uma disciplina bíblica, um temor bíblico, um alinhamento divino. Em nome de Jesus. Você tem graça para isso. Se a palavra veio, você tem graça. Basta você querer. Não. Hoje você, por favor, em nome de Jesus, você não vai a lugar nenhum. Não. Você vai botar ordem na sua vida. Você vai botar ordem na sua casa. Você vai chamar a sua família. Você vai botar ordem. Nós vamos arrumar a nossa vida. Acabou, do jeito que está, não pode mais. Nós vamos priorizar a nossa vida espiritual. Priorize a vida espiritual dos seus filhos. Põe ordem na sua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. Escuta. Não é difícil. Não diga que você não sabe por onde começar. Começa tirando o pecado da sua vida. Cortando relacionamentos ilícitos, errados. Arruma a sua vida com base no que você ganha. Tira seus filhos do mundo. Tira desses excessos de telas. Traz seus filhos para perto. Leiam a Bíblia, orem juntos. Alinhe a vida espiritual. É um alinhamento espiritual, é um alinhamento divino. O Senhor está requerendo humildade em nós. Atitudes, tem coisa que Ele nos manda fazer, que é exatamente para quebrar o nosso orgulho. Ele nos quer quebrantados, humildes.
íntegros, fiéis a Ele, amando mais a Ele do que a nossa própria vida. Senhor, mais uma vez eu abençoo tua igreja, teu povo, e eu tomo posse desse novo tempo para a glória do teu nome, de um povo focado, firme, resiliente, cheio do teu Espírito. Um povo que vai viver a sua glória como nunca. Um povo que sai daqui incendiado, para incendiar tudo que tocar. Um povo que entendeu claramente e não vai mais permitir atrasos na vida. Obrigada por tudo. Eu te louvo, eu agradeço. E já agradeço pelas mudanças, pelos testemunhos, pelo que vai chegar. Porque eu sei que nós vivemos uma temporada de crescimento divino, de abundância. E se alguns ainda não estão vivendo, é porque precisava entender coisas que hoje tiveram oportunidade de entender. E eu te louvo. Eu agradeço demais por tudo. Te amo, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.